Então, queridos, de volta aqui nas semelhanças atômicas, né? A gente já viu que os isótopos, eles têm uma propriedade bem importante, mas os isóbaros e isótonos não têm propriedades tão importantes assim. Então é mais uma decorebinha, né? Mas algumas provas acabam cobrando de vocês, então a gente vai ver agora. Isóbaros são massas iguais, tá? Então eu tenho dois elementos químicos que vão ter massas iguais, bem de boa de ver, ó. Carbono, que tem número atômico 6, e nitrogênio, que tem número atômico 7, são elementos diferentes, porém as massas aqui, ó, 14 e 14, massas iguais, vão ser dois isóbaros. Lembrem, a massa a gente tem na química como a letra A, né? Então aqui, ó, esse Azinho vem de isóbaros, né? Então vai ter as massas atômicas semelhantes. Cuida, eu nunca vou ter dois carbonos com massa 14, tá? Eles vão ser só isótopos, não vai ser isóbaros. Então, só vou ter elementos diferentes podendo ser isóbaros. Só curiosidade, número de nêutrons. Deixa eu pegar a caneta preta aqui. Então, ó, 14 menos 6, eu vou ter 8 nêutrons, concorda? 14 menos 7, eu vou ter 7 nêutrons. Então quer dizer que o número de nêutrons em dois isóbaros também vai ser diferente. Vamos para os isótonos. Número de nêutrons iguais, ó. E aí por isso que tem esse Nzinho aqui. Então o número de nêutrons iguais vai ser isótonos. De novo, não pode ser dois isótopos. Também não pode ser dois isóbaros. Então dessas três propriedades, isótopos, isótonos e isóbaros, somente uma vai poder acontecer, as outras duas caem fora. Aqui eu tenho, por exemplo, o carbono que tem massa 13 e número atômico 6, o nitrogênio que tem massa 14 e número atômico 7. Então, 13 menos 6, eu vou ter 7 nêutrons. 14 menos 7, eu vou ter 7 nêutrons. Então, nota aqui, ó, eu tenho 7 nêutrons nesse carbono, 7 nêutrons nesse nitrogênio, quer dizer que os dois são isótonos. Senhor, de onde tu tirou esse 7? Lembra lá que o número de massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons, correto? O que tu tem no elemento químico da tabela periódica? O número de massa e o número atômico, que é o número de prótons. Então, o que a gente vai fazer para descobrir os nêutrons? O número de nêutrons vai ser igual ao número de massa menos o número de prótons. Então, eu só fiz aqui, ó, 13 menos 6, 7. 14 menos 7, 7. Certo? Então são dois isótonos e eu achei através disso aqui. Senhor, eu preciso decorar essa fórmula dos nêutrons? Não. A única coisa que tu vai ter que saber é essa A igual a Z mais N, né? O número de massa vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Isoeletrônicos, queridos. Isoeletrônicos são números de elétrons iguais. Então, quando eu tenho duas espécies que têm o mesmo número de elétrons, a gente chama de isoeletrônico, né? O nome já diz bem certinho o que é um eletrônico, né? Isoeletrônicos. Então aqui como exemplo eu usei Na+, eu usei neônio, que é um gás nobre, e eu usei flúor menos. Agora, o que será que quer dizer essas carguinhas? Essas cargas querem dizer que a gente vai ter íons. O que é um íon? São espécies carregadas, ou positivamente ou negativamente. Então na química a gente vai ter dois tipos de íons. A gente chama dos cátions, que são os positivos, e os ânions, que são os negativos. Vou ensinar para vocês como a gente identifica essas duas espécies aí. Primeira coisa, pessoal, os cátions, eles vão ser as nossas espécies positivas. Aí que entra a maioria das dúvidas. Ah, e se é positiva quer dizer que ganha elétrons? Não. Quando a gente está fazendo uma ligação química, as ligações químicas são baseadas na nuvem eletrônica, ou seja, vai ter só os elétrons ali sendo distribuídos, sendo compartilhados, sendo trocados e tudo mais. Os íons são espécies onde ocorre uma doação ou um recebimento de elétrons. Então os cátions sempre vão ser as espécies que vão doar os elétrons ou perder elétrons. Então quem quiser colocar aqui do ladinho, ó, positivo porque perde elétrons. Ai, senhor, mas na minha cabeça não funcionou. Como que uma coisa é positiva e ela perde? Olha só, ela perde elétrons porque ela fica com um excesso de prótons dentro do núcleo dela. Então, olha só, vou pegar esse exemplo aqui do sódio, que eu coloquei aqui como Na+, né? O sódio, se tu olhar o número atômico dele, lá na tabela periódica, vai ser 11. O que isso quer dizer? Lembra que o número atômico quer dizer que é número de prótons e número de elétrons. Então, se o número atômico do sódio, no estado neutro dele, for 11, ele vai ter 11 prótons e 11 elétrons, ou seja, 11 cargas positivas e 11 cargas negativas.
O que acontece quando o sódio perde um elétron para alguma coisa que ele está se ligando, para algum meio que ele está se ligando? Esse sódio que perde um elétron vai continuar com os 11 prótons, porque os prótons do núcleo lá a gente não mexe, o núcleo é denso, né? Lembra que o núcleo é denso e pequeno lá, que o Rutherford falou? Então, ó, tenho 11 prótons, mas se perde um elétron, 11 menos 1 vai dar 10 elétrons. Então, notem, ó, se eu tenho 11 prótons e 10 elétrons, vocês concordam comigo que essa espécie não está mais neutra? Ela vai estar carregada positivamente, porque vai ter um excesso de prótons. Então, a carga disso aqui, queridos, vai ser mais 1. E é por isso que esse sódio aqui está como mais, quer dizer que é mais 1. Quer dizer que ele perdeu um elétron, ele tem um excesso de 1 próton no átomo dele. Mesma coisa para os ânions, só que os ânions vão ser as cargas negativas. E essas cargas negativas quer dizer que recebe elétron. Então, ó, positivo perde, negativo recebe. Então, quando esses ânions estão fazendo alguma ligação, eles vão ter excesso de elétrons. Como, por exemplo, eu tenho aqui o flúor. O flúor tem carga positiva 9. Por que 9? Porque o número atômico do flúor é 9. Se tu vê na tabela periódica lá, o número atômico é 9. Então, 9 cargas positivas, ou seja, vai ter 9 prótons, e 9 cargas negativas, ou seja, vai ter 9 elétrons. Isso é o flúor na forma neutra. Agora, quando o flúor faz alguma ligação química, ele vai acabar sendo na forma negativa. Por quê? Porque ele é uma espécie que tende a receber um elétron. Então o flúor lá, na carga, ele vai continuar tendo 9 prótons, né, 9 cargas positivas, porém, quando ele recebe uma carga, ele vai ficar com 10 cargas negativas. Então olha só, mais 9 menos 10, ou menos 10 mais 9, não dá menos 1? Dá menos 1. Então por isso que o flúor vai acabar tendo a carga menos 1, porque ele vai estar com excesso de 1 elétron. Então olha só, Na+, a gente viu aqui ó, que estava com 10 cargas negativas. O neônio, ele tem um número atômico 10, ou seja, ele tem 10 elétrons. O flúor tem com menos 1, vai ter 10 elétrons, ou seja, aqui eu tenho 10 elétrons, aqui eu tenho 10 elétrons e aqui eu vou ter 10 elétrons. Beleza? Então tá. Essa foi a nossa aula de semelhanças atômicas, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá? A química às vezes é uma coisa meio bicho de 7 cabeças assim, mas desenhando ela acaba ficando mais fácil. Tudo jóia? Queridos, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.